Olá pessoal, módulo 2 de Química, parabéns para aqueles que alcançaram aqui, passaram por esse primeiro momento. Foi o módulo 1, apesar das lutas, das dificuldades, das barreiras, mas nós sabemos que aquele que trabalha duro, trabalha firme, com dedicação, seriedade, com foco, vai alcançar o objetivo que é concluir o curso. Basta para isso acompanhar as aulas de todas as matérias, de todos os professores e completar as atividades. No meu caso, hoje nós estamos começando uma disciplina nova, que se chama Operações Unitárias. Dentro de Operações Unitárias, nós vamos abordar alguns temas. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer algumas definições básicas associadas a operações unitárias e já começar de modo superficial a abordagem dos nossos dois temas desse módulo 2 de operações unitárias. Então vamos começar. O tema é operações unitárias, é o nome. Mas o que é isso? Como é que vem isso? Qual o significado? De onde surge isso, esse termo? Se fosse matemática, geografia, história, inglês, química, físico-química, ainda nós poderíamos ter uma certa familiaridade, um certo conhecimento, um certo contato com essas disciplinas. Mas operações unitárias é algo que salta agora ao nosso conteúdo, à nossa vista, ok? Então vamos ver o que é isso. Origens. Muito bem, origem. Em 1915, o engenheiro americano Arthur D. Little dizia o seguinte, que toda indústria química ou correlata é formada por uma série coordenada de operações individuais que integram o processo produtivo. Com isso, firmou as origens da engenharia química. Então, para esse engenheiro, ele descobriu o quê? Que independente da indústria, principalmente a indústria química, ela tinha algumas operações bem básicas que era comum a todas as indústrias, independente se a indústria era química de petróleo, se era química farmacêutica, se era química de alimento ou uma outra correlata qualquer, indústria automotiva. Enfim, todas elas tinham etapas básicas comuns a todas elas, às vezes com mais frequência em uma, mais presente em outra, mas todas elas tinham essas operações, esses processos, tá certo? E isso deu origem à engenharia química, à função de engenheiro químico. Olha, nós estamos falando de indústria química ou correlata, engenharia química e engenheiro químico. Isso tudo está no nosso universo de técnico em química, que tem a ver com a gente enquanto técnico em química, porque nós vamos fazer a abordagem. O técnico em química ele trabalha na indústria química com mais frequência, com mais foco, e dá suporte à engenharia química, ao engenheiro químico, ao processo químico, enfim, à indústria química. Muito bem. Independente da indústria, todas apresentavam essas operações, como nós falamos aqui em cima. Já em 1923, William Walker, Warren Lewis e William McAdams escreveram o livro Os Princípios da Engenharia Química. Cabe aqui ressaltar que esse McAdams, na faculdade, nós tivemos alguns contatos com alguns livros desse autor. Observe que isso foi em 1923. Enquanto ciência, o que ele fez, o que esse grupo de homens fizeram, permanece até hoje, inclusive com livros no nome deles. Tá certo? E no caso, em 1923, esses três cientistas, esses três escritores, né, os três profissionais da área, escreveu o livro aqui, ó, Os Princípios da Engenharia Química. E explicaram no livro que as indústrias químicas possuem processos regidos pelas mesmas leis da física. Eles reuniram todos esses processos similares nas chamadas de operações unitárias. Então, volta ao primeiro item. São operações regidas pela física em especial, ainda que na área de química, que vai ser comum à maioria dos processos das indústrias químicas ou correlatas. Aí diz aqui, cada operação unitária segue as mesmas leis da física e deve ser utilizadas em todas as indústrias químicas. Assim, as operações unitárias reunidas formam os princípios da engenharia química, que o técnico em química tem que conhecer, ainda que ele não vai conhecer com a mesma profundidade
e com o mesmo compromisso do engenheiro, porque o engenheiro vai ter ferramentas matemáticas, físicas e químicas que darão suporte maior para a abordagem, estudo e projeto das operações unitárias. Mas o técnico em química tem que conhecer os fundamentos das principais operações unitárias. Continuando. Fundamentalmente, são operações físicas que independem praticamente do que está sendo processado, mas que eventualmente podem envolver reações químicas. Pode. O estudo das operações unitárias permite ao engenheiro químico e ao químico, atuar desempenhando basicamente as tarefas de projeto e manutenção, principalmente. Então, o profissional da química, especialmente o engenheiro e também o técnico, vai estar bem ligado a projeto, manutenção e operação dos equipamentos que envolvem operações unitárias. Conhecer operações unitárias, para o engenheiro, está muito associado ao projeto dos equipamentos e à manutenção dos equipamentos. E ao técnico, ao seu trabalho de operador, de analista, de profissional que coloca realmente a indústria para rodar, para funcionar. A lista com as principais operações unitárias compreende, vou colocar aqui as principais operações unitárias. Todas essas operações vai compreender operações com sistemas envolvendo fluidos, tipo escoamento, bombeamento, compressão de gases, separação de líquidos e, se for o caso, separação de gases e de líquidos. Então, eu posso ter separação entre líquidos, separação entre líquidos com gases ou entre os próprios gases, tá ok? Então, é um tópico, esse tópico 1, que envolve fluido, operações unitárias envolvendo fluido. Tudo que envolver processo com fluido físico está associado a operações unitárias. Por exemplo, compressor, bombeamento de fluido, destilação ou liquefação de certos gases ou líquidos, tem a ver com operações unitárias ligadas a fluidos e seu escoamento. 2. Outro tipo de operações unitárias está associada a sistemas envolvendo sólido. Por exemplo, divisão de tamanho. Por exemplo, se eu tiver moagem, a moagem, moer, peneirar, tá certo? Olha lá, peneiramento, o misturar e a armazenagem. Tudo isso é também uma área de atuação das operações unitárias. 3. Uma outra área é a área envolvendo as operações com sistema sólido com fluido, fluidização de sólidos, separação de sólido, separação de sólido de líquido. Exemplo, vou dar um exemplo aqui só para ilustrar. Sólido de líquido, filtração. Sólido de sólido, nós temos a peneiração, separação por tamanho, de modo geral. E isso é operação envolvendo sólido com sólido, mas poderia ser sólido com líquido. Ou ainda envolvendo líquido de gases. Também é operação unitária, envolvendo esse sistema. Depois temos outro tipo de operação unitária, com transferência de massa, tipo destilação. Quando eu faço a destilação, eu separo um líquido de outro. A adsorção, esse termo adsorção vai ser tema de pesquisa para vocês na atividade. Extração líquido-líquido, eu tenho, por exemplo, 2 tipos de óleo. Eu posso usar uma operação unitária para separar um óleo de outro, ou um líquido de outro líquido, tipo água e álcool. Eu posso fazer uma extração. Ou entre 2 tipos de álcool, 2 tipos de ácido orgânico, ou um ácido e um aldeído, enfim. Eu tenho a secagem, processos de secagem também envolve operações unitárias. E o inverso, a umidificação. Condicionamento de gases, estocagem de gás, secagem de sólido e o processo de cristalização. Exemplo, fabricação de leite em pó é um processo que está bem associado à cristalização, tá certo? Concentração de líquidos, tipo concentração de suco de laranja, de concentração de extrato de tomate, coisa do gênero, né?
E 5, uma outra linha, um outro segmento de operações unitárias vai compreender processos com transferência de calor. Transferência de calor em sólido ou em líquido, aquecimento e resfriamento de fluidos, líquidos ou gases, condensação de vapor, evaporação e transferência de calor por radiação. Também envolve operações unitárias. Então, o universo das operações unitárias é muito grande. Claro que no universo desse, num curso técnico em química, onde nós vamos trabalhar dois módulos, módulo 2 e módulo 3, numa disciplina, é pouco. Essas disciplinas envolvem 2 anos de disciplina específica em engenharia. E ainda por cima a gente não vê tudo. A gente vê aí 30% delas. E o resto vai ser para conhecimento no campo de trabalho para aqueles que vão trabalhar em áreas específicas de certas operações unitárias. Continuando aqui. Dessa forma, os processos podem ser estudados de forma simples e unificada. Ou seja, eu vou estudar filtração, vou estudar só filtração, tudo que envolve filtração. Que tipo de mistura envolve a filtração, como que eu posso filtrar, como são os tipos de filtro, enfim, eu vou estudar de forma simples e unificada, ou seja, eu vou estudar filtro. Depois, se eu tiver de estudar evaporação, vou usar o mesmo princípio. Só evaporação e os equipamentos que envolvem a evaporação. E é onde, claro, cada um desses processos, dessas operações é empregado. Cada operação unitária é sempre a mesma operação. Então, quando eu falo em filtração, se eu falar em filtração, eu estou falando em filtração que vai ser empregada na indústria de petróleo, na indústria de alimento, na indústria farmacêutica, guardando as devidas proporções do material a ser filtrado e do resultado dos produtos da filtração. Cada filtração, ou seja, a operação unitária filtração, vai ter a sua importância nos resultados segundo a área ou indústria onde essa operação está sendo realizada. Eu estou citando filtração, mas podia ser destilação, evaporação, decantação, enfim, ok? Independente da natureza química dos componentes envolvidos. Tá vendo? Porque aí a operação unitária é física. Vai levar em conta algumas considerações químicas, mas a operação unitária é física. Então, é o mesmo independente da indústria, do segmento econômico industrial. Por exemplo, a transferência de calor é a mesma operação em um processo petroquímico ou em uma indústria de alimento. Independe, eu vou trabalhar transferência de calor. Posso trabalhar na transferência de calor no processo petroquímico com uma faixa de temperatura com um tipo de material, com um tipo de trocador. Já na indústria de alimento é outro material com outro ou outros tipos de trocadores de calor. Mas o processo de transferência de calor, a ciência é a mesma, independente se é petróleo ou se é alimento. As operações unitárias da engenharia química formam os princípios de todos os tipos de indústria química ou correlata. Nós já falamos isso, eu estou sendo redundante. Estou repetindo para dizer que operações unitárias é a mesma, independente da indústria. E botamos aqui engenharia química, mas é a área de química, sendo que às vezes é abordada pelo engenheiro químico, pelo técnico em química, pelo engenheiro mecânico, técnico em mecânico, pelos profissionais da área do processo. Tá certo? Então, as operações unitárias da engenharia química formam os princípios de todos os tipos de indústria, químicas ou correlatas. Esses são fundamentais para o design de plantas químicas, fábricas e equipamentos utilizados. Então, a indústria pode ser química ou uma indústria correlata, indústria de alimento, indústria automobilística, de repente eu vou ter processo de decantação, filtração, evaporação, troca de calor na indústria química e na indústria automotiva. Então, a gente tem que estar atento que esses processos, operações unitárias, não é exclusividade de indústria exclusivamente e especificamente química, mas correlatas. Nosso objetivo nesse universo de operações é conhecer um pouco sobre o calor nos processos industriais.
que vai acontecer agora? Diante de tanta operação unitária que nós vimos aí, são tantas as operações unitárias, a priori, nesse módulo 2, nós vamos atacar calor nos processos industriais. Como? Vamos conhecer um pouco sobre caldeiras, porque caldeira é o equipamento que vai me produzir calor para usar como matéria-prima, como insumo na indústria, e o próprio trocador de calor. Então, caldeira e trocador de calor, ou troca de calor, são os temas para nosso estudo em operações unitárias no módulo 2. Módulo 3 é outro papo, que nós vamos ver mais adiante. O estudo do calor e suas aplicações é fundamental em qualquer indústria, até porque normalmente a indústria precisa de calor para cozinhar, para aquecer, para colocar os reagentes em determinada faixa de temperatura para que a reação ocorra, preparo de alimento, enfim, é fundamental, inclusive para produzir energia. Por exemplo, o calor vai produzir vapor que vai alimentar caldeiras, né? Ou as caldeiras com seu calor vai alimentar as turbinas termoelétricas. Termo porque o calor, calor, vem do carvão, vem de gás, vem de óleo e vai produzir eletricidade. Termoelétrica, usina termoelétrica. Termo, calor, elétrica, eletricidade. Ou seja, com o calor de lenha, carvão, óleos, gás, vão produzir vapor. Esse vapor vai, através de uma turbina, produzir energia elétrica. Ok? Caldeiras. Nós vamos trabalhar caldeiras. Uma caldeira é um equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica normal, a pressão em que nós vivemos, utilizando para isso alguma fonte de energia. Uma caldeira vai receber água, normalmente líquida, vai usar lenha, óleo, combustível, gás, né? Resíduo de biomassa para produzir calor por queima, que vai aquecer a água, que vai virar vapor e vai estar sob pressão para ser distribuída para linhas de produção, utilizando para isso alguma fonte de energia. Entende-se fonte de energia, algum tipo de combustível. Fonte de energia, para nós, a princípio, é um combustível. Aqui eu coloquei um desenho bem básico, mostrando uma caldeira. Observe aqui em amarelo, eu tenho aqui, vamos dizer assim, o fogo, porque eu tenho um queimador. Aqui nessa área deve receber como se fosse um fogão o gás e tem o queimador, que vai jogar esse fogo como se fosse um grande maçarico numa câmara, nesse modelo, que existem outros modelos. Esse modelo é um modelo de caldeira horizontal. E ele tem uma série de tubos, né, onde eu tenho nesses tubos a circulação ou de gases ou de água. Nesse caso aqui, a tubulação de gases, tá certo? E aí esses gases vão circulando nesses tubos conforme a seta, indo, voltando, indo e voltando, é o chamado passe, tá vindo aqui, ó, e voltando, ó, até que ele, depois de aquecer a água, ele é eliminado pela chaminé, saída dos gases. E a água que está em volta desses tubos passa a vapor e sai uma tubulação própria aqui, ó. E aí eu tenho uma série de equipamentos que não são mostrados aqui, manômetro para medir a pressão da caldeira, que a caldeira é um equipamento que trabalha com pressão. Eu tenho aqui o dreno e, de um modo geral, esse é o equipamento básico, no primeiro momento, de uma caldeira. Continuando. O vapor produzido em um gerador de vapor, quer dizer, em uma caldeira, pode ser usado de diversas formas. Vamos ver alguns usos bem rápidos e amplos desse vapor gerado. Primeiro, em processo de fabricação e beneficiamento. Eu posso gerar vapor para fabricar extrato de tomate. É preciso receber o tomate, lavar, né? Ter alguns processos de preparação, de limpeza e higienização desse tomate.
seleção, etc. Depois ele vai passar por um cozimento. Então, eu preciso do vapor para processo de fabricação. Beneficiamento. Eu preciso, muitas vezes, produzir água extremamente pura, tipo água bidestilada, para injeção. A fábrica tem que produzir, eu vou chutar aqui, vacina para Covid. Essa vacina vai ter que estar em ambiente, digamos, com água extremamente esterilizada. Então, o vapor vai entrar na produção, beneficiamento e produção de água. Esse vapor vai aquecer a água vai ser destilada. O resultado dessa água destilada vai virar novamente água, já destilada líquida, e vai passar por uma outra destilação até atingir um padrão rigoroso, extremamente rigoroso de qualidade, de pureza, para entrar nas ampolas de injeção, ok? Na geração de energia elétrica, foi o que eu falei, a termoelétrica. Na geração de trabalho mecânico. O que é geração de trabalho mecânico? Antigamente, vou falar antigamente, fica mais fácil para a gente mostrar. Produção de movimento, aqueles trem a vapor. Ali no centro de Resende, perto da sede do nosso curso, tem na pracinha tem um trem, né, que colocaram lá para enfeite, que é um trem histórico, que era movimentado por lenha. A lenha ou carvão aquecia a água que virava vapor e movimentava o trem, a Maria Fumaça, digamos assim. Outro uso do vapor de caldeira é no aquecimento de linhas e reservatório de óleo e combustível. Então, o que acontece? O óleo combustível, ele às vezes é muito grosso, como se fosse um mel ou mais grosso. Então, ele tem que ser aquecido para ele ficar mais ralo, menos viscoso e facilitar o bombeamento e o movimento desse óleo para o uso específico. Na prestação de serviço é outro. Por exemplo, eu tenho hotéis, principalmente na Europa, onde tem estações de esqui, onde os quartos são aquecidos por vapor. O vapor, numa casa de máquina, geralmente na parte de baixo do hotel, é produzido, aquece o ar, e esse ar aquecido é distribuído pelos cômodos do hotel, quartos, suítes, salões, restaurantes, para que o ambiente fique numa temperatura adequada. Além disso, outra prestação de serviço é o vapor para cozinhar alimento nesses hotéis e em indústrias. Indústria tipo indústria automobilística e outras indústrias. Então, tem esse uso também, ok? Então, está aqui. Portanto, uma caldeira é um equipamento que produz vapor a pressões elevadas por aquecimento da água. Como é que a água é aquecida? Por um combustível. Esse combustível pode ser lenha, pode ser um óleo, pode ser gás, esse gás de tubulação, pode ser resíduo de madeira. Qualquer material que pode ser usado como combustível, pode ser usado para aquecer a água, produzir vapor numa caldeira. Claro que existe uma série de princípios para isso que nós vamos ver no decorrer do nosso desenvolver. E por último, botei aqui também uma outra caldeira aqui, ó, uma fornalha em algum ponto. Tem a entrada do combustível sendo queimado, como nós vimos naquela primeira figura. Os gases quentes estão circulando aqui nesse tubinho mais alaranjado e a água que está aqui em azul. Azul mais escuro é a água líquida. E em cima, o azul mais clarinho é a água na forma de vapor sendo retirado. Claro que aqui não mostra compressor para comprimir o vapor, né? Não mostra aqui a circulação desses gases quentes que vêm da caldeira, né? Que vêm da fornalha da caldeira e que aquecem a água. E depois esses gases são eliminados pela chaminé. Claro que esses gases quentes tendem a ser eliminados na temperatura mais baixa possível, porque a tendência é aproveitar o melhor possível esses gases quentes para aquecer a água. Então é isso, pessoal. Nosso conteúdo, por enquanto, termina aqui e eu espero que tenha sido agradável, apesar de ser bem teórico nesse princípio. Um forte abraço e até a próxima.